pessoal, beleza? Boa noite a todos. Como foi o dia aí de vocês? Game, Loss, galera chegando aí. E hoje a gente vai ter a presença do Paulinho Lamana, trocar uma ideia, contar um pouquinho aí da história dele no mercado, qual mercado que ele opera, um pouquinho do famoso método Nokuda, né? Pra gente entender aí como é que é, de onde é que veio essa ideia desse nome aí, né? Mas e aí, pessoal? Conta aí um pouquinho do dia de vocês. Conta aí. Hoje para mim o mercado estava bem mais ou menos. O índice abriu estranho pra caramba hoje. De lado. Foi ali estopando todo mundo ali próximo das 10 horas, né? Vamos aguardar. Pessoal perguntando qual a expectativa para amanhã. Michele F. Furtado. Então, para o índice amanhã não tem muita expectativa não. Ele fez ali um fundinho duplo. Pode ser que ele abra para cima aí, né? Vamos aguardar, né? Como é que foi aí? Conta aí pra mim o dia de vocês. Daqui a pouco o Paulinho tá entrando aí pra gente trocar uma ideia. BHBR tomou stop hoje. Dom Luigi foi péssimo. Dom Luigi tá com a canequinha nossa, né? Ah, eu sou o Dat. É isso aí, show de bola, irmão. Caneca linda, diga-se de passagem. Foi stop hoje, não foi muito bom pra mim também não, gente. Não sei, a semana não tá sendo legal, né? Mas vamos seguir para sexta-feira, seguindo o gerenciamento, lógico, né? E aí vamos para essa sexta-feira, esperar que seja um pouco melhor. E a semana que vem seja maravilhosa, né? O Charlie tá falando aí que se abrir lá fora abrir bem, a expectativa será boa. Tem um fundo duplo ali no finalzinho, quase no fechamento do índice, né? Eu acho que pode abrir com um gapzinho de alta, mas é só uma possibilidade, né? Bruno Aguiar Paulino, método Nokuda é foda. Vamos descobrir, né? Pedro Freire, também quero saber da onde é que veio esse nome. Da onde é que o Paulinho tirou esse nome aí? Dom Luigi, estranho demais o mercado da manhã. Tinha falado que não ia operar, mas acabei indo contra a minha intuição. Cara, engraçado, eu também achei estranho pra caramba a abertura do índice ali. Muito esquisito. Alguma coisa tinha falado pra eu não operar, mas seguindo o gerenciamento, né, cara? Eu operei lá, tomei o stop, mas o dólar me deu um gain, então meio que compensou, né? Mas eu achei bem estranho, cara. Bem estranho. Estranho mesmo. O índice abriu ali bem esquisito. E vou te falar, era melhor que a gente não tivesse operado mesmo não. Mas é aquilo, né? A gente só sabe quando a gente boleta, quando a gente clica. Não tem muito jeito, né? Deixa eu ver se a gente arruma aqui a entrada do Paulinho, só um minutinho. Hoje o índice foi inoperável, qualquer um. Exatamente, sabe? A gente acaba seguindo o planejamento, né? Mas hoje estava esquisito, cara, muito esquisito. Michele, se eu tenho operado no mercado lá olhado, né? Eu não olho muito não, cara. Eu dou uma olhada assim no investing, como é que tá antes de começar o dia, mas eu não fico acompanhando não. Nem hoje eu acompanhei, tá? Fala, Vinícius, seja bem-vindo, meu camarada. Vamos começar esse papo com o Paulinho. Deixa eu só ver se eu consigo chamar ele aqui. Paulinho. Foi difícil demais, né? CB Rogers. Fala, Paulinho, tudo bom, Brunão, cara? como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora te recebendo. Satisfação estar aqui com você, viu? Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de verdade. E espero aí passar bons momentos com você e com vocês todos que estão aí agora, né? Valeu demais. Claro, com certeza. Cara, muito obrigado aí por aceitar, né, vir trocar essa ideia com a gente. E assim, eu já queria começar te perguntando, né, Paulinho? Desde o começo, desde que eu entrei no mercado, eu já ouvia um pouco falar de você, via você nos canais do YouTube e tal.
E assim, cara, a gente nunca pôde ter esse bate-papo, né? E queria saber qual o mercado que você opera, como é que você descobriu o mercado, como é que você caiu de paraquedas, como é que foi? Conta aí pra Vamos gente. lá, deixa eu baixar esse som aqui. Vamos lá. Ah, a minha história no mercado, ela é bem pública, sabe? Porque sempre que eu posso, eu falo sobre isso. Eu conheci lá atrás, em 99, no Bovespa Vai à Praia. Acho que você não tinha nem nascido ainda, Bruno. Você é bem novinho. Não. Quantos anos você tem? Nascido eu tinha, só não conhecia. É. Mas você é novo. Mas, pelo menos parece, né? Ah, então, o Home Broker tinha começado em 98 e a partir de 99 a Bovespa começou, que até então era Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Ela fez uma campanha para atrair os jovens, porque ela já estava pensando lá na frente. E foi justamente dessa maneira que eu conheci. Eu estava no Guarujá, praia aí do interior praia de São Paulo, litoral de São Paulo. Uhum. E nessa situação eu fui pego pelo pescoço, literalmente, porque a proposta era muito interessante, né? Era uma proposta de liberdade, uma proposta de futuro promissor, e era tudo aquilo que qualquer moleque, no meu caso de 22, 23 anos, queria ter. E foi ali que eu comecei a minha trajetória no mercado. Foi dessa maneira. Mas a chamada era o quê? Era para operação mesmo? Ação. Ou já era? Não, ação. Claro que todos os outros mercados já existiam, alguns e alguns formatos diferentes, com um pouco mais de dificuldade em função da falta de alavancagem, por exemplo. Hoje você opera mini índice com pouco dinheiro. Uhum. Lá atrás, não. Lá atrás você precisava de mais grana para poder fazer a coisa acontecer, né? Mas foi sim em cima do mercado à vista. Operava só mercado à vista, que foi meu início. Só que naquela época eu tinha, também não é, isso aqui não é, deixo bem público, eu tinha conexão de escada, 15 minutos de delay, e você não tinha informação sobre análise gráfica. Você tinha, eu já estava no meu bacharelado de administração, eu estava acho que no segundo ou terceiro ano, não tenho certeza agora, acho que terceiro ano, começando o terceiro ano, enfim, e segundo ano eu estava, segundo ano. E o que você tinha era a parte fundamental de empresas. Pra você ter uma ideia, nos 4 anos de bacharelado, depois na pós, eu não tive qualquer assunto relacionado ao mercado de renda variável. Zero. 0,0. Não foi uma palestra, ninguém levantava isso. Né? Mas eu já fazia eu já praticava. Assim, não era profissional, eu tinha um trabalho paralelo e a partir do momento que eu vi que o negócio podia me dar uma rentabilidade melhor, ou podia ter um futuro melhor, eu me desliguei e fui para cima. E aconteceu. Vem acontecendo, né? Legal, legal. E aí você continuou operando ação e depois, hoje em dia você opera ação, na verdade eu não sei qual mercado você opera. Você opera Forex, opera índice, opera o Tá, quê? então a trajetória foi assim, à vista, conheci o mercado futuro, mas de opções, aí trabalhei um pouco com opções a seco, depois eu descobri que dava para fazer trava de opções, depois eu descobri que dava para fazer lançamento, claro que foi muito, muito perto um do outro, e eu fui testando, literalmente por tentativa e erro, muitas coisas. Até eu descobri qual era a minha identidade, sabe? Aquela coisa de você namorar um pouco, namora uma, depois só namora outra, você para, a hora que você encontra a sua cara metade, você vai e resolve. Quer dizer, você acaba se relacionando um pouco mais, de uma maneira um pouco mais séria, né? E foi assim comigo. Então foi mercado à vista, opções, depois paralelamente já conheci o mercado futuro, só que era um pouco mais difícil para trabalhar. Junto a ele eu conheci o mercado de Forex, o CFDs. Que daí eu já vim para fora, no sentido de começar a ganhar em dólares. Isso foi de 2004 até agora, 2005 talvez. Final de 2004, começo de 2005, foi quando o Forex, literalmente, ele fez muito, muito mais sentido para mim. Falando CFDs. Só que daí, assim, até você encaixar o ritmo, encontrar... se hoje é difícil com relação à regulamentação, você imagina lá atrás. Era muito complicado. Mas, estamos aí. Tropeçando, levantando, cai, levanta e assim vai. Tem essa. E hoje você só opera Forex, então? Não, absolutamente. Não opera tudo. Não. Assim, você perguntou se eu tenho ações. Eu tive durante um bom tempo, mas aí eu precisei liquidar algumas coisas, liquidei.
Hoje eu não tenho mais posicionamento em ações de longo prazo, position trade, não faço, não tenho isso agora. O meu foco está em outras situações, mas durante um período que eu foquei muito no Forex, eu continuei trabalhando com o mercado brasileiro. Apesar de não falar sobre ele, mesmo porque a tecnologia que você encontra aqui fora é muito diferente da tecnologia que você tem aí no Brasil. Né? Quer dizer, muito superior. Eu não vou falar, depende do setor, sim, depende do outro setor, não. Por exemplo, o sistema bancário aí no Brasil é muito mais avançado que aqui. Aqui os caras pagam conta de cartão de crédito com cheque enviado pelo correio, pra você ter uma ideia. Isso pode acontecer. Você pode pedir um pagamento para alguém e ao invés de te dar um número de conta bancária, o cara vai te mandar um cheque pelo correio. Ainda é assim aqui. Usa-se muito. Tem cada vez novas tecnologias que facilitam isso, né? Que inclusive o Brasil vai começar a implementar a partir de novembro. É um sistema direto, vai funcionar para transferência online em tempo real, inclusive aos finais de semana para bancos diferentes. Isso já tem aqui. Você pega o número do telefone do cara, você digita o número do telefone dele ali, você confirma se é ele e manda o dinheiro, cai na conta dele na hora. Sai da sua, cai na conta dele na hora. Isso é fantástico, é uma evolução, inclusive, para o Brasil. Agora, até 2000... Bom, eu não tenho exatamente a timeline na minha cabeça, mas durante um bom tempo, para você abrir uma conta numa corretora aí no Brasil, era um parto de égua com as pernas abertas. A gente sabe disso. Eu não sei se você pegou essa fase. Que o cara tinha que assinar, reconhecer firma em cartório, mandar os documentos por correio. Meu irmão, isso aí era... Olha, até 2012, 2013, pelo menos era assim. E aqui já estava no online. Clico aqui, aceito, recebe o documento. Era muito mais facilitado, tá vendo? Então, tem algumas coisas que eram mais interessantes aqui, outras ali. As ferramentas são muitas, infinitas ferramentas que você tem aqui. Aí no Brasil, nós temos poucas ferramentas para análise gráfica. É bem limitado, apesar de achar que tem bastante. Se você comparar com o universo aqui de fora, você fica besta. Você fala, não é possível. Mas também tem sentido, porque existem pesquisas que mostram que um pouco antes do crash de 2008, 2009, cerca de 68%, 65% da população americana, eu tenho esse gráfico, eu posso te mandar depois para você colocar no seu canal. Claro. Eles investiam ou investiram, de novo, estariam investindo ou investiram no mercado de renda variável. No Brasil, nessa época, não chegava a 0,5%. Então, dá para entender a discrepância. Então, eles oferecem muita coisa. O fato de termos mais de uma bolsa de valores aqui nos Estados Unidos também facilita demais, aumenta a concorrência, tem uma oferta maior ali. Isso diminui os custos operacionais. Os custos operacionais aqui de fora são bem diferentes. Então, mas em paralelo ao mercado de Forex, eu já operava também. Eu continuei operando no mercado brasileiro, porque eu estava aí no Brasil, né? Depois as coisas foram acontecendo, eu acabei me mudando para cá, mantive o meu foco no mercado de Forex e em 2017, salvo engano, eu percebi, 2017 para 2018, eu percebi que o Brasil ia dar uma estourada de novo. E aí eu voltei, e o Forex começou a baixar a liquidez dele, a volatilidade dele caiu muito. Teve uma época aí que euro-dólar não mandava nada, por exemplo, que é o par que eu mais operava na ocasião. Até opero ainda. Mas isso mudou a minha dinâmica aqui de trabalho mesmo, quero dizer. E foi aí que eu percebi que eu falei, peraí, ou eu mudo o instrumento ou eu vou ficar de férias por uns 2 anos, porque era o que estava acontecendo. Era aquele auge do Brexit, que você percebeu que a volatilidade mesmo, a amplitude de trabalho do euro-dólar saiu de um 120 pontos, 120 pips, perdão, num dia para menos de 30. Quer dizer, você não tinha espaço para fazer um day trade ali com segurança, teoricamente. E foi aí que eu falei, vou voltar para o Brasil. Aí eu voltei a operar com mais força aquilo que eu já mantinha, né? Só que eu foquei total. E de lá para cá, 2018 até agora, efetivamente, o meu foco, inclusive nos meus produtos educacionais, tem sido no mini índice, por exemplo, no mercado futuro no Brasil, de modo geral, né?
Ah, legal, legal. Então hoje, majoritariamente, você opera mais Brasil do que Forex, né? Sim, sim. Nessa proporção. Nessa balança, sim. Legal, legal. E aí hoje, como é que funciona teoricamente, só por cima, basicamente, teu operacional? Ele é mais em price action, indicador? Como é que é isso? Conta aí É, pra gente como é que é essa tua teoria. a minha metodologia, ou a forma como eu opero é embasado no método que eu desenvolvi. E é em Sim. cima de um naked scalping. É um scalping sem qualquer tipo de Uhum. indicador. Inclusive, essa Legal. marca é minha. Inclusive aqui fora. Naked Scalping é uma marca minha, pessoal. Eu registrei no Brasil e é registrado aqui também. Essa situação, ela permite que você pegue o movimento no momento que ele está acontecendo. Então, que foi aí que nasceu o método Nokuda, que a gente, com certeza, nós falaremos a respeito disso. Mas, por exemplo, quando você pega qualquer outro tipo de indicador, você já está passado. Você vai pegar aquele basicão, que é o café com leite, cruzamento de média. Você pode colocar uma média rápida, para responder rápido, que vai te diminuir a qualidade do sinal, mas mesmo assim, você vai perceber que a entrada melhor ficou para trás. Já está uns 4 candles para trás. Às vezes ele já Já tem uma foi. exaustão do movimento, sei lá, de um pullback, por exemplo, ou de uma retração normal, para depois ir para cima ou cair com força, enfim. Né? Então, isso me incomodava, isso me fez começar a perceber a movimentação que o mercado, teoricamente, fazia. Eu conheci bem um instrumento, comecei a entender como é que ele funcionava e comecei a traçar assim, alguns cenários futuros baseado em uma situação que, às vezes, quando eu falo isso, o pessoal que não entende, não conhece a fundo o método que eu desenvolvi, às vezes pode estranhar, mas tem muito a ver com ressonância harmônica, algo que... imagina você pegar um objeto num lago, você jogar essa pedra, esse objeto, ele vai bater na água e vai dissipar aquela frequência em ondas. O que o método Nokuda faz é mais ou menos isso. Ele tem como calcular aonde essa onda vai e com amplitude ele vai chegar. Então, é algo que foge um pouco daquilo que o pessoal está acostumado. Tanto é que é frequente eu colocar alguns vídeos meio que satirizando, do tipo, fique aí com a sua aulinha de inglês e coloco aquele técnico lá, o Joel Santana, falando inglês. Porque hoje a análise tradicional, perto daquilo que eu tenho em mãos, é totalmente ultrapassada. Não adianta. Parece meio agressivo, meio prepotência, mas é algo que todos os meus alunos veem absolutamente todos os dias. Todos os dias. Ao vivo, acontecendo com eles ali. Não é algo que, eu faço nos bastidores. Não. Tem muita coisa que eu posto que não são minhas. São de alunos. E sem contar, de novo, o desenvolvimento que a gente tem todos os dias, ao vivo, uma porrada de gente numa sala. E eu abro a ordem, não dou aquele callzinho que todo mundo costuma dar. Aqui é bom abrir, põe stop ali embaixo. Eu quero ver o cara abrir a posição com 500 pessoas te olhando. É duro, porque a variação ela vem na hora, ela não vem depois. E você sabe que, de certa forma, tem gente te copiando. E isso é normal, por mais que você fale, tome muito cuidado, tenha responsabilidade, não sei o quê, você não adianta. Às vezes você coloca uma operação e você ganha 2 semanas inteiras, na próxima semana, no início, o cara que está te observando, ele esqueceu o gerenciamento de risco dele. Ele já vai, o cara não erra, né? Ele vai lá e pau, dá aquela porrada. Senta a mão. Eu tomo um stop. E o cara, dança. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu falo, porque esse é o ponto, né? Eu já entrei em outro universo, né? Eu comecei a desenvolver e atravessei. Não, assim que é bom. Assim que é bom. A gente vai falando e vai absorvendo bastante conteúdo. Isso é maneiro. Não, Paulinho, muito legal. E assim, lá no teu começo, o que você foi buscar? Você estudou price action, estudou análise fundamentalista para operação, como você falou, né, no começo? O que você buscou aí? O que foi o teu caminho? Tá, lá atrás, em 99, você não tinha informação sobre análise gráfica. Até tinha, mas era extremamente inacessível. Você não tinha acessibilidade a isso. Porque eram cursos caros, cara.
Eram cursos que hoje, equivalente aí a 50 mil reais, preço de um carro popular para cima. Estava acessível somente para quem? Para os caras que tinham muito dinheiro ou para a instituição financeira. Para nós, simples mortais, esquece. Só que assim, era difícil lá atrás, né? Só que hoje é muito mais, porque hoje tem muita gente aí falando besteira e que tem levado, exatamente, tem levado os caras para o buraco. Então, esse é um ponto que eu acho que hoje é mais difícil do que lá atrás. Porque quando você encontrava informação, você sabia que era de qualidade. Hoje você não tem essa certeza. Então, eu estudava do jeito que eu podia. Eu sempre fui um cara muito autodidata. Eu sempre aprendi muita coisa sozinho. Toco violão sozinho, aprendi a tocar sozinho, gaita. Eu faço as coisas aqui, tudo sozinho. Sempre aprendi. E aí é lógico que quando eu tenho alguma habilidade a mais, eu preciso de um conhecimento maior, eu vou me aprofundar nisso. Mas eu confesso para você que a análise gráfica, ela foi no pelo, foi na unha, foi naquela de, sabe, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Foi mais ou menos assim. Eu fui muito na tentativa e erro. O lance da resiliência sempre foi muito presente em mim, porque muita gente pararia no primeiro terço da minha primeira dia de viagem, sabe? Porque a pressão é forte. Você sabe disso, né, Bruno? E com relação à parte fundamental, eu sempre fui um cara que foi muito curioso em cima das coisas, né? O bacharelado, ele me ajudou nisso, né? Ele te ajuda, te dá uma base sobre economia, macroeconomia, micro, enfim. Você consegue entender alguma coisa a respeito de fundamento, avaliar uma empresa, esse tipo de coisa. Então, isso daí me ajudou bastante. Mas dificilmente eu abro uma operação, mesmo que seja de position trade, baseado num estudo muito minucioso sobre fundamento. Eu não me lembro de ter feito isso. Eu poderia falar que sim, mas eu, sinceramente, não. Eu vejo o cenário, vejo as possibilidades e quando eu entrava na ocasião, através de position trade, eu não estava preocupado com a cotação. Eu estava preocupado em me tornar sócio da empresa e, a partir daí, recapitalizar, pegar os dividendos, os juros que eu vou ganhar em cima disso e recomprar das ações. E aí a gente sabe que uma média de entre 8 e 12 anos, depende do cenário, o capital volta para você. Quer dizer, e vai reinvestindo, vai reinvestindo. É o tempo a seu favor, né? Como a gente sabe que acontece. Com certeza. Eu achei bacana o que você falou. É curioso e autodidata, né? Na minha opinião, essas são duas características que o day trader tem que ter, né? Ele tem que ser curioso para buscar mais, ainda mais nesse mercado aí absurdo, que tem tantas opções, e ser um pouco autodidata, porque por mais que o cara faça um curso, ele precisa estar ali buscando e estar entendendo se aquilo ali serve para ele ou não, né? Mas eu acho que tem um problema nisso, Bruno. Eu acho que isso são características, sem dúvida, que fundamentais. Nós precisamos ter essas características, não só no mercado financeiro, eu acho que, de certa forma, na vida inteira, qualquer setor da sua vida. Dá um desespero você ver um cara que não sabe trocar uma lâmpada. Eu quero chutar a cabeça do peão quando acontece isso. E tá cheio de gente assim, lotado. Na verdade, é o que acho que o mais tem. São pessoas que não são interessadas. Elas simplesmente são pagas para fazer alguma coisa, ela faz aquilo. A orientação que eu dou para os meus filhos e, consequentemente, para todos os meus alunos, porque tudo que eu falo para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, eu falo na frente dos meus pais e na frente dos meus filhos. Porque eu tenho a maior certeza do mundo que eu não vou desapontá-los, eu não vou denegrir, eu não vou falar, puta, meu pai não vai pôr a mão na cabeça e falar dos meus pais, o que esse moleque está fazendo? Vai estar enfiando um monte de gente no buraco. Não, então eu tenho responsabilidade. O que eu falo para eles não importa qual seja o seu cargo, não importa qual seja a sua atribuição, qual seja a sua responsabilidade. Se você está ganhando muito ou pouco por isso, ou se às vezes você nem está ganhando. Você tem que saber algumas coisas. Primeiro, tem sempre alguém te olhando. Isso é fato. Sempre vai ter alguém te olhando. Agora aqui, eu estou sozinho na sala, só que tem mais 50, 60 pessoas aí do outro lado me vendo, porque estou com a câmera ligada. Então, mesmo estando sozinho fisicamente, eu não posso enfiar o dedo no nariz, né? Porque fica feio, mas todos nós fazemos isso. Então, essa é a primeira dica. A segunda é, não procrastine, não fale que é porque você não tem a ferramenta ideal. Faça o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem na sua frente. Esse é o ponto. A sua hora vai chegar. Se você seguir essas duas regrinhas, a coisa acontece. E então, por que eu estou dizendo isso? Porque não é todo mundo que tem.
né? Não é todo mundo que tem a resiliência que eu tive e que tem essa percepção que talvez eu tenha herdado lá de trás, veio de base fundamental da minha educação, por exemplo. E então eu percebo que, por exemplo, uma pessoa para orientar é muito importante, porque se essa pessoa tropeçar no primeiro momento e a hora que ela levantar, não saber para onde correr, muitos param ali. Então, são erros ou algumas ciladas que a pessoa poderia evitar com alguma dica. Eu sempre falo que eu gostaria muito de ter tido um Paulinho lá atrás para poder me ajudar. Porque eu teria perdido muito menos dinheiro, e todo mundo perde, é natural. O cara que falar que não perde dinheiro no mercado, ele está mentindo para você, né? O cara toma porrada. O importante é ganhar mais do que perder. Esse é o ponto. E aí tem várias formas, né? Porque quando você perde de um lado, você ganha do outro, né? Então, enfim, é um papo talvez por uma outra situação, um outro cenário. E então eu vejo que se você tem o dom do aprender sozinho, vamos dizer assim, né? Você é um cara autodidata. E mais ainda, você talvez tenha ali um direcionamento. Eu acho que as coisas são menos difíceis. Não são fáceis, mas são menos difíceis. Você consegue, talvez, aí dar alguns passos mais responsáveis dentro dos pontos certos, no ritmo certo, sabe? E vai deixando as ciladas de lado, que a gente sabe que tem. Às vezes impostas, ou às vezes de uma forma meio que passiva. Aconteceu por uma negligência que você permitiu ali atrás, por exemplo, né? Um curto caminho, né? Justamente isso que você está falando. Vai cortar aí esse caminho do cara errar e voltar e errar de novo. Na verdade, eu acho que não encurta, mas ele não prolonga. É diferente, entende? O encurtar é difícil encurtar o caminho, mas você pode prolongar por um pneu furado o caminho mesmo, vamos dizer. Os atalhos não existem, ponto. Atalho é ilusão, é utopia. Não pode esquecer. Não tem. Agora, o caminho é aquele, só que você pode evitar um buraco, que pode quebrar sua roda, furar o seu pneu, né? Então, é justamente isso. Você vai percorrer o caminho, mas vai levar mais tempo. Só que se você cair no próximo buraco e tiver com o step furado, você vai ficar muito tempo parado. E aí você fala, não vou mais, eu volto. E é assim que acontece. E como é que você vê, Paulinho, essa questão do pessoal tá atraindo a galera nova que está chegando no mercado, na minha visão, de uma maneira errada, né? Você tem muitos vendedores aí de ilusão e etc. Você acha que isso é bom para trazer essas pessoas para conhecer o mercado e aí elas tentarem buscar alguma coisa melhor, uma galera que traz um conteúdo de verdade, assim como você, assim como eu tento trazer uma realidade de que não existe esse game todos os dias, que a pessoa vai tomar um loss, ou você acha que isso é ruim, a pessoa chegar no mercado já com esse vício e você tem que tentar ajudar ela e mudar a cabeça dela de alguma forma? O Bruno, nós brasileiros, nós somos muito mal educados financeiramente. Nós não temos educação. Com certeza. Não temos. Nós Zero. não temos. A gente não sabe o que é uma poupança. As 90% das micro e pequenas empresas do Brasil, em um ano, fecham justamente por falta de má administração e fluxo de caixa. Os caras não têm grana. E se tivesse, eles não sabem montar uma DRE, não sabem montar um fluxo de caixa. Isso aí, para o empresário, é a base, sabe? Então, assim, eu penso que essa situação, ela das pessoas terem ali um início de mercado com alguém acompanhando, eu acho que é fundamental. Porque senão o cara vai tentar reinventar a roda. Agora, o que você falou, tem muita gente vendendo alguma coisa que não vai poder entregar. Agora, isso daí é uma questão do quê? De filtro pessoal, cara. De filtro pessoal. Eu falo isso também. Acredito também um pouco Cada nisso. um tem o líder que merece. Sabe aquela coisa? Se o cara quer lucro rápido, se eu falo que o negócio é um pouco mais devagar, ele não vai dar ouvido para mim. E vai me apedrejar. E vai falar um monte de besteira. Porque nós somos, assim, você até se expõe menos do que eu. Você começou a se expor agora, né? Mas eu tenho uma exposição mais tempo
e eu vou direto em alguns determinados setores que os caras me odeiam. Mas eu não estou nem um pouco preocupado para isso, porque para o público que eu estou falando, ele está entendendo, absorvendo o recado e está progredindo de uma forma ou de outra, no mercado ou na vida, porque aquilo que eu tento passar, ele não é simplesmente dentro do gráfico. Eu não passo só isso. Eu acho que é muito pobre para uma pessoa que tem uma audiência como eu tenho, que não é nada absurda, mas é uma audiência que eu respeito, eu simplesmente falar de números. Se eu posso oferecer muito mais para ela, né? Então, cada um acaba tendo o líder que merece. Eu falo assim, que de uma forma ou de outra, a pessoa alcança aquilo que busca. O cara que está querendo resultado rápido, ele vai ter o resultado rápido. Só que resultado a gente sabe que ele pode ser positivo, conceito administrativo, econômico. Resultado ele pode ser positivo ou negativo. Naturalmente, ele ganha, fica feliz, toma uma porrada só, vai lá e perde. Então, assim, quando a pessoa tem um conhecimento ou consegue filtrar bem quem ela vai ouvir, assim, as chances dessas novas pessoas, porque, cara, 60% esse ano, de janeiro até junho, de novas contas abertas na Bovespa, na B3. Então, é muita gente apetitosa que antes tinha o colchão da renda fixa, que hoje não tem mais, está precisando aprender. Acabou. Então, não vai ter jeito. Uma hora, aquela pessoa que foi atraída por uma ilusão, aí eu concordo totalmente, de vendedor de ilusão, que vem que vai ser rápido, vai cair na real. E aí ele vai começar a filtrar por pessoas que tem um discurso diferente, né? Se você pegar dos meus quase 400 vídeos que eu tenho na internet, no YouTube, só no YouTube, fora no Vimeo, fora em outras plataformas, agora com podcast, essas coisas todas, você vai perceber que o meu discurso sempre foi muito responsável e, na maioria das vezes, na contramão desses caras que oferecem resultados rápidos. Não tem um vídeo meu que fale o seguinte, ó, vem que é fácil. Eu falo, ó, não é fácil, mas é possível. Se eu cheguei, se outros tantos chegaram, tem como outras pessoas chegarem também. E muitas pessoas me passarão. Você vê, se você acompanha muita gente que foi meu aluno, o cara que era quebrado, hoje está no auge. Os caras me passaram. E não é um, não são dois, não são três. Muitos desses caras hoje estão dando aula, com evidência, vendendo curso pra caralho, foram meus alunos. Na verdade, a grande maioria deles. Alguns falam, têm gratidão, outros falam, mas esquivam, e outros acabam recusando. Mas é uma situação que não me diz respeito. Então, estou feliz, eu consegui contribuir de alguma forma. Legal. E esse é o ponto, né? Você contribuir para melhorar uma outra pessoa, justamente nisso que você falou, fora dos gráficos, nos gráficos e fora deles. Né? Isso é muito bacana. É isso aí. Eu acho que é um soma-soma, né, cara? A vida é essa. Sim, sim. Eu aprendo todos os dias. Pô, na mentoria tem uma porrada de gente, todos os dias. Todos os dias. É um acompanhamento, cara. Eu não posso usar esse termo aqui, mas é quase uma... Esse termo eu não poderia usar um outro, mas esse eu posso. É quase uma terapia. Às vezes a gente... Por exemplo, semana passada, nós ficamos a semana inteira sem abrir uma operação. Olha aí. Ninguém morreu. Qual é? Ninguém morreu. Ah, mas não teve conteúdo. Conteúdo pra cacete, cara. Muita coisa. Muito mindset. Troca de ideia, né? Lógico. Essa semana, acho que 2 dias, ou um dia, 2 operações. Ontem eu tomei um stop. Hoje não operei, não tive conforto. Olha pro gráfico, a gente fala de outras coisas. Sempre tentando elevar o nível do cara na operação. Esse é o ponto. Porque eles pensam que é gráfico, e não é gráfico. Gráfico, qualquer pessoa média, baixa de intelecto consegue pegar. Você pega uma criança de 4 anos de idade, se eu pegar a Mariana aqui, que ela ainda está no processo de desenvolvimento, de maturidade, ela lê, ela sabe encontrar lá um cruzamento de média, ela vai falar onde que está, é só ensinar. Mas e o start da operação? E o se controlar? E a decisão? E a sua, acredite, física, terceira lei de Newton, ação e reação. E a hora que o mercado te mostra uma coisa, como é que você vai reagir àquilo? Isso daí você não compra em curso. Você consegue mapear isso, e é isso que eu faço na minha mentoria. É isso que eu faço nos meus treinamentos. Como eu entrego muito mais,
do que simplesmente cruzou, comprou, bateu, vendeu. Não é isso, velho. Isso aí é lixo, perto de toda a riqueza que existe e é necessária na parte mais psicológica mesmo, mais mental, mais de preparação, estrutura de mindset, que faria toda a diferença na vida de qualquer um, né? Em todos os setores, é isso que eu falo. Com certeza, sem dúvida. Eu concordo 100% com você, Paulinho. E mindset, e outra coisa que eu acho importante a galera saber, até quem está assistindo a gente, na minha opinião, o day trade ele é um investimento de longo prazo. Não sei se você vai concordar comigo, porque a galera acha que vai entrar amanhã e vai tirar dinheiro no final do mês. E não é por aí, né? E eu acho que você tem muito bem isso daí montado no que você passa, né? O cara ele tem que saber que ele vai lá na frente conseguir o resultado que ele busca. Você sabe, Bruno, que tem uma confusão aí, acho que talvez no conceito da palavra. O brasileiro, na maioria das vezes, gente, eu amo o Brasil, eu sou brasileiro, as pessoas que, em quantidade, que eu mais amo estão aí. Então eu tenho um respeito, apesar de morar nos Estados Unidos, ter 2 filhos nascidos aqui, 2 aí, então eu estou equilibrado ali, ó. Os meus filhos, todos eles já passaram 2 integralmente aqui, 1 3/3 da vida e o outro mais da metade da vida deles aqui em solo americano. Então eu falo isso com todo respeito, tá? A gente quer a coisa muito imediata e às vezes falta ali, além da educação financeira, uma situação de aceitar algumas coisas. O fato de ser day trader não o obriga a operar todos os dias. Ponto. Não. Esse é um ponto. Day trader, eu sou day trader. Eu opero todos os dias? Não. Mas quando eu abro, eu fecho. É essa pagada. Esse é o ponto. Só que o cara, quando ele se intitula day trader e opera todo dia, é que nem aquele médico que sai do hospital com jaleco, pega metrô para chegar em casa. Ele quer mostrar para todo mundo que ele é médico, então ele vai operar todo dia. Para quê? Às vezes você não está bem, cara. Porque nós temos essa oscilação de humor. Ou não. Todo mundo está aqui, ó, pá, bonito, num puta nível de saúde legal. Nunca teve uma caganeira, por exemplo. Isso interfere na operação. Na hora do que o cara está operando, interfere. O cara não está bem fisicamente. Está com uma dor de cabeça. Ou não está bem com a mulher, com os filhos. Está com problema não sei aonde. A hora que ele vai apertar no botão, isso faz toda a diferença. E o cara tem que ter essa sensibilidade. Isso você não consegue ter um binário disso, sabe? Tipo, não dá. É uma situação de pessoal. Eu faço terapia, cara. Eu faço terapia. Eu tenho um psicanalista comigo. Só para você ter uma ideia. Porque eu quero me conhecer mais diante de algumas coisas que acontecem na minha vida que ainda não tenho resposta. Estou com 43 anos, praticamente. Olha, eu posso dizer que mais da metade da minha vida eu fiz terapia, cara. Mas não é porque eu sou louco, não, porque é outro paradigma louco, cara, que é baixo de intelecto, acaba tentando agredir dessa forma. Porque a gente sabe que o fato de a internet, ela atinge um monte de gente, né, Bruno? A internet atinge um monte de gente. Ela não escolhe onde entra. Quando você solta um vídeo na internet, às vezes para um determinado nicho, ele vai cair, talvez, na timeline de um outro cara que não tem nada a ver, o cara não sabe do que se trata, talvez nunca viu o seu trabalho, ou ouviu de um falar porque viu uma situação que falou de outra e ele já julga. Pobre cuidado, porque não muda para mim ele julgar ou não. Ele simplesmente já cria uma barreira que impede de conhecer alguma coisa talvez um pouco mais séria, né? Então, cara, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Sim, não, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, Paulinho, cara, eu acho que o nosso bate-papo daria para uma outra live tranquilamente, para a gente poder trocar uma outra ideia mais aprofundada aí sobre mercado, falar um pouco mais e tudo. Assim, o Instagram ele dá pra gente 60 minutos, né, só de bate-papo. Tá. E assim, queria deixar um espaço aqui para você falar o que você quiser, fica à vontade. E só para avisar o pessoal, depois a live vai ficar lá no YouTube, para quem não assistiu. Legal. Ó,
eu estou vendo alguns comentários aqui e o papel... Isso, responde os comentários. Legal, O papel do mentor, ele é corrigir, né? Eu sempre falei, deixei muito claro isso, que tudo começa na cabeça, mas tem que ter um impulso do coração. Você tem que nascer, tem que ter um sonho aqui. O sonho, para ser materializado, você tem que, num determinado momento, sonhar. Porque você não chega do nada, puf, vou lá comprar uma Lamborghini. Não, não é assim. Peraí, por que o cara compra uma McLaren, aqui é muito comum, e não compra uma Ferrari? Porque em algum momento ele sonhou em ter uma McLaren. Pô. É isso. Então, a nossa cabeça é assim. Então, depende de como você concebe esses seus sonhos, isso pode trazer ali um produto que talvez você, o resultado, né? Um resultado que você não vai se satisfazer, não vai ser bom para você. Então, é muito comum, por exemplo, vou corrigir uma situação aqui agora, que o pessoal fala assim, eles se referem, por exemplo, a volume financeiro, à banca. Sabe? Não, isso é terrível. Isso é terrível. Cara, minha banca é de 50 mil. Isso daí é uma situação, gente, que parece uma besteira. Mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque você começa a criar uma linha de pensamento que você vai para o jogo. E aí você, ao invés de usar racionalidade, você usa emoção. Pai, aperta a hora que não é para apertar. Muda tudo. E acho que deprecia. Eu acho até que deprecia a questão do dinheiro em si, né? Você está falando como se fosse uma ficha de pôquer. E deprecia o valor daquilo. Eu acho que se comparar o pôquer é até injusto, porque o pôquer tem muita estratégia, mas é mais a roleta mesmo, manja? Tipo, pá! É diferente. É jogo de azar ali. Quer dizer, então são situações que a gente... que eu vou corrigindo aos poucos, eu tento mostrar. Às vezes eu dou uma zoada, enfim. Mas esse é um ponto. Assim, eu acho que a maior dica que eu dou é que escutem bem as propostas que chegam até você. Vai ter muita coisa que vai chegar e que vai te servir. Nem tudo que eu falo, isso eu falo em todas as minhas aulas, cara. Nem tudo que eu falo vai servir para todo mundo. Não. Se de repente, em 20 aulas que eu der, de 4 horas cada uma, se eu falar uma frase for suficiente para mudar a trajetória do cara, valeu a pena. É isso que eu falo. Então, filtrem. Mas antes de sair falando besteira, não importa, isso não faz mal para a pessoa que você está atacando, acredite. Mesmo porque, em alguns casos, a pessoa tem uma blindagem ali, os caras são preparados para isso. Já está num nível diferenciado. Já tá no outro nível, sabe? É pisar em formiga, velho. É mais ou menos assim. Esse é o ponto. Agora, sim, o máximo que vai dar é uma coceirinha ali, acabou. Daqui 10 minutos resolve. Agora, sim, às vezes, essa situação, ela te impede de chegar, talvez, num nível de conhecimento que aquela pessoa poderia te ajudar, de alguma forma. Porque o cara que assiste o seu vídeo, Bruno, por exemplo, esse cara só fala besteira, só quer vender camiseta, ele não opera, só quer vender caneca. Não falam isso para você? Com certeza. Fala um monte. Você tá errado de vender essas coisas? Lógico que não, tem que mais que vender mesmo, pô. Se você não vender, vai lá outro vender. Agora, imagina só, se o cara te bloqueia numa dessa. Ele fala, eu não vou escutar o cara. Ele só quer vender merchandising ali, não vou comprar, não vou escutar. Às vezes você fala um negócio que poderia mudar a vida dele. Fez diferença para você? Nenhuma para ele poderia ter feito. Então, assim, tem muito cara que eu escuto e que eu sigo que eu não aceito 99,9 coisas que esse cara fala. Mas você está disposto ali a ouvir, né? Sabe? Eu falei, não, peraí. E não critico. Vou dar uma crítica construtiva. O cara que é profissional não liga para isso. Ele não liga nos tapinhas nos ombros e também não liga para as porradas que leva. Ele tem que olhar no objetivo dele. O Michael Phelps não olha para o lado, ele olha para frente. Qualquer cara que é forte, que está em primeiro, que é player, ele não quer saber o que o outro está fazendo. Ele vai lá e faz. Esse é o ponto.
Então, que sirva de exemplo a todos vocês aí que estão nos assistindo agora. Não importa a área, que seja no mercado ou que seja numa área de atuação profissional principal, aquela que te mantém sustentado, não olhe para o lado, vá para frente. Lembre-se que sempre tem alguém te olhando, sempre vai ter alguém te olhando, sempre. E não dê desculpas. Faça o melhor que você tem para fazer dentro daquele seu universo instantâneo, naquele momento. Não dá para fazer muito? Faça o melhor, porque alguém vai ver e vai chegar um momento que você vai dar aquela estilingada que você não daria se fizer corpo mole. O tempo vai passar. Então, já que eu estou ali, vai e faz o melhor. Esse eu acho que é o ponto. Rapaz, essa turma aqui tá boa, hein? Tá, o pessoal tá falando pra caramba aí, Paulinho. O pessoal gostou aí, tem gente falando que você fala na lata e o pessoal quer absorver aí o máximo possível do que você tem para dizer. Ah, que legal, cara. Fico feliz, viu? De verdade mesmo. Você opera quantas horas por dia? Vamos lá. Isso aqui quem perguntou foi quem? Keltry, Guilherme, é isso, né? Cara, eu tenho o hábito de tentar operar dentro da primeira, segunda hora do dia. Tem época que dá, tem dia que dá, tem dia que não dá. Mas assim, operar, ficar sentado na frente da tela, eu não fico muito tempo, mais ou menos umas 2 horas no máximo por dia. Isso não quer dizer que eu desligo o computador. Eu trabalho em casa, predominantemente. Eu tenho escritório aqui, mas eu fico predominantemente em casa. Então, quer dizer, eu estou sempre circulando, fazendo alguma coisa, ajudando a Paula, às vezes a gente sai, as crianças aqui e tudo mais. Eu sempre vejo como é que está o mercado. Se eu percebo que está montando uma situação que o meu método vai me dar uma entrada, aí eu paro o que eu estou fazendo, fecho as minhas 2 portas, eles sabem, está fechado, não entra. Se entrar é na manhã. Gabriel, por exemplo, ele bate na porta. Ele dá 2 toquinhos, eu falo, pode entrar, filho. Ele entra. A Mariana já entra arrebentando, porque você já viu, mulher que é pequena ainda. E aí eu olho, eu percebo, opa, não, dá para entrar. Eu fico aqui uns 10, 15 minutos, se ele me dá o sinal, eu entro. Eu percebo que vai rolar, entro, coloco faço meu gerenciamento de risco ali e acabou. Então, geralmente, aí, a média é menos entre 1 e 1h30 por dia. E isso por causa da mentoria. Eu fico no mínimo 1 hora por dia com o pessoal, todos os dias, de segunda a sexta. Então, quer dizer, esse é o ponto, né? E é o que você fala que eu concordo bastante, é você chegar, fazer o que você tem que fazer e viver a vida. Não é ficar o tempo todo ali, né? Eu também concordo muito com isso. Perder tempo. Não dá. Eu acho que, sabe, a nossa vida é muito curta, Bruno. A nossa vida é muito curta, a gente não tem tempo para perder mais. Então, sabe, ficar escutando ladainha e tentar ganhar o mundo de hoje para amanhã, vai chegar, o cara vai entender que vai chegar uma hora que o negócio não vai render mais, né? Aí o tempo passou. Eu acho que até operar pouco ajuda no gerenciamento, ajuda em outras coisas que ficaria até bom a gente falar em uma outra live. Né? Legal. Assim, o operar pouco eu acho que é fundamental, porque quanto mais você opera, mais exposto você fica. Às vezes, quem aqui não, né? Fez a sua meta no dia, nos primeiros 15 minutos, aí fala, porra, hoje tá bom, vou operar mais. E ó, dança. Tchau, a grana toda. Devolve o que ganhou mais um pouco e o lucro do mês inteiro, às vezes até mais. Então, assim, eu falo, permita-se esse desafio, essa experiência. Coloque um horário para trabalhar, das 9 às 10. Então, vai trabalhar dentro daquele horário ali. Todo dia. 9 começa, 10 para. Desliga e vai embora. Até você entender como é que funciona. Você vai perceber que se você tiver prejuízo ali constante, um perdedor consistente, você vai diminuir essa perda. Talvez você consiga ganhar mais, se estressar menos. Porque qual que é o apelo da galera? Qual que é o desejo? Eu quero sair do meu trabalho tradicional para ter mais qualidade de vida. E não tem. O cara chega aqui 6 horas da manhã, opera CFD. Depois entra no mercado brasileiro, fica até as 18 horas operando, que nem louco. Termina, toma um banho, volta para pegar CFD à noite. Quer dizer, tô fora. Não mudou nada. Eu tô fora. Já passei dessa fase. Aliás, eu nunca tive uma fase muito longa nisso. Durou 2 dias, foi muito, velho. Porque, eu vou te falar, a constância é diferente disso. Para se ter constância. Né? Valeu uns 2 dias para saber que não é isso que você quer, né? Isso aí.
Show de bola, Paulinho. Cara, queria te agradecer aí muito pela presença. Valeu. Pedir pro pessoal te seguir aí na tua página, né? Quem quiser dar uma olhada lá no YouTube do Paulinho. Legal. Tem muito conteúdo bacana, eu acho muito legal. Fica aberto aqui já o convite para uma próxima live. Se o Paulinho topar, a gente já troca uma ideia. Quiser, é só falar com o meu pessoal lá que eles organizam para você, pra gente. Foi muito legal. Show de bola. Vocês que me seguem e não seguem ainda o Trader Realista, vai. Isso aí, vamos lá. Que o cara, ele é diferenciado. É um cara do bem, um cara que quer passar ali um conteúdo bacana, responsável. E tem uns memes que não sei de onde você tira, meu irmão. Isso é muito engraçado, cara. As coisas pra gente dar uma desopilada aí do mercado, aquele dia de loss, o pessoal dá uma risada e isso é legal. Bem. Bom, deixa eu falar. Eu tenho um canal no Telegram chamado O Diário de um Trader. Se você tem o Telegram instalado, clica lá, que são dicas que eu passo diariamente com relação à notícia, alguns insights ali que eu vou passando. Tem o canal no YouTube, que é /Paulinho Lamana. Tem também o Instagram, que você é só clicar aí e poder me seguir, por favor. E o que mais? É isso, meu site é o paulinholamana.com. Ô, Bruno, eu estou no momento, eu queria só, se a gente está finalizando, eu queria só passar uma mensagem pro pessoal aí, porque é o seguinte, eu tô num momento um pouco diferente da minha vida, sabe? Eu tô deixando outras áreas crescerem, porque eu sempre abafei isso. Eu sempre tive ali um certo desejo de ter isso mais presente em mim, e por alguns motivos pessoais eu sempre deixei isso um pouco abafado. E agora eu decidi, já tem uns 3 meses, a mudar um pouco essa trajetória. Porque, de novo, eu acho que é uma falta de responsabilidade eu ter uma audiência, qualquer pessoa ter uma audiência X e só falar de dinheiro. Então, eu acho que nós, como, de certa forma, influenciadores que somos dentro dos nossos universos, a gente tem de tudo para poder fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. E tenham um produto, tenham um resultado desse produto todo, dessa equação toda, que realmente eleve a pessoa financeiramente, pessoalmente e espiritualmente. Eu quero deixar uma mensagem aqui que está em Provérbios 27:12, que tem muito a ver com o nosso meio. Tá lá, Provérbios 27:12, está na Bíblia. Tá? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Ele sabe que... Depois eu vou traduzir para o nosso universo. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Eu acho que não tem, dentro de Provérbios, algo que caiba mais dentro do nosso universo. Eu vou ler de novo. Está aqui. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Dá para trazer isso para operar com ou sem stop? O cara que é prudente, ele sabe que tem perigo ali e vai colocar um refúgio, que é o stop. Ponto. O cara que é inexperiente, agora a inexperiência não quer dizer quanto tempo opera, é com relação à maturidade. Porque eu conheço gente que tem algumas deficiências intelectuais, alguns atrasos ali, que o cara tem 60 anos, mas tem a mentalidade de um menino de 16, às vezes até menos que isso. Então isso acontece também numa realidade, né? Então, o ponto é esse. O inexperiente segue adiante, mas sofre as consequências. Então, pensem nisso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui. E aí, em segundo lugar, a você pelo convite. E eu estou à sua disposição, meu chapa. Quando você quiser, a gente fala de novo. Tá bom? Show de bola, Paulinho. Cara, muito obrigado. Eu acho que ficou aí uma mensagem muito boa para o pessoal refletir à noite aí, dormir, acordar amanhã já com um outro mindset, uma outra cabeça que vai dar um resultado muito bacana. Bacana. Obrigado mais uma vez, Paulinho. Show de bola, cara. Se tiver muito precisados feliz. aqui, você me avisa que a gente vai dar uma volta no Noku da Móvel. Você vai ter o Pode deixar. O meu primeiro tópico aí da viagem para os Estados Unidos é falar com você. E nós já conversamos sobre isso, né? Já tá marcado. Deixa comigo. A gente vai dar um jeito nisso. Show de bola, meu amigo. Grande abraço. Valeu, Bruno. Fique bem, viu, cara? Deus abençoe todos vocês aí. Valeu demais. Você também. Tamo junto, cara. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.
E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Show de bola, né? Quem não segue lá o Paulinho, dá um pulo lá, segue ele lá no Instagram. Conteúdo bacana, de qualidade, tá? No YouTube do Paulinho também, muito bacana. Teve um pessoal aí que fez pergunta pro Paulinho e teve gente que fez pergunta para mim, tá? Eu dei uma olhada aqui, o pessoal perguntou quantos anos eu tenho. Tenho 31, tá? Essa carinha de 19, mas eu tenho 31. 31 anos, tá? O pessoal parece que gostou bastante da live, né? A gente vai trazer aí mais uma galera bacana. E o cara é fera mesmo. O cara é muito fera. Paulinho é show de bola, troca ideia, humildade. Muito tranquilo mesmo, né? Pessoal, então é isso, tá? Daqui a pouco tá indo lá pro YouTube. E aí quem não assistiu, assiste lá. Quem quiser deixar aí dicas da galera que eu posso convidar para vir aqui trocar uma ideia, bota lá no direct. Eu vou convidar e aí a galera aceitando, né? Vai estar aqui na live com a gente trocando essa ideia bacana, tá? Cassiano perguntando quanto tempo eu opero. Já eu opero desde o final de 2016. Já tem aí seus 4 anos, tá? Anderson Laranjal, qual os seus canais, canal, né, fora aqui? Tem o YouTube, Trader Realista, tem o Facebook, Trader Realista BR, e tem o Twitter também, que eu não dou muita bola para ele, mas eu tenho que dar, né? Quem quiser dar uma olhada lá, segue. Mas assim, conteúdo, se você estiver buscando conteúdo para operar, para aprender um pouco mais, vai lá no YouTube. E o nosso parceiro Daniel Rocha Trader tá botando bastante coisa bacana, tá? O canal do YouTube é o Trader Realista, igualzinho tá no Instagram, tá? Pessoal que quiser conhecer, dá um cliquezinho lá na bio, que tem tudo lá. Tem o canal do YouTube, tem a loja para quem quiser conhecer. O Paulinho falou aí das camisas, tá? É isso, a camisa eu faço porque eu gosto mesmo do mercado e as ideias aparecem na cabeça e a gente vai lá e joga como estampa. Eu acho que todo mundo se amarra, né? Misas QF. Se a minha renda vem só do day trade? Não. E eu não acho que precise vir só do day trade, tá? Eu opero, eu produzo camisa, eu tenho vários tipos de empreendimento, eu empreendo aí de várias formas e não vejo por que a minha renda vir só do day trade, tá? Você pegar lá o Pai Rico, Pai Pobre e ler, você vai ver aí que, como Pai Rico, Pai Pobre, você vai ler que uma pessoa, para ser bem sucedida, ela tem que ter várias fontes de renda. E eu acho que isso me dá uma tranquilidade de operar, de fazer o que eu preciso fazer, né? Esse segredo do sucesso online. Você perdeu muito no início, quanto tempo levou para ter consistência? Cara, então, a consistência ela vai de uma pessoa para outra, né? Eu levei mais ou menos aí 2 anos, 1 ano e 7 meses a 2 anos, para começar a recuperar o dinheiro que eu perdi. Eu perdi muito no início, eu comecei de forma errada e o problema foi esse, né? Eu acho que se a gente começar da forma correta, como eu falo ali pro pessoal nos stories, respondendo as perguntas de todos, se você começar da forma correta, com o capital correto, você vai conseguir perder menos do que como eu comecei, né? Que eu perdi muito, tá? Isso aí. JG Lopes, ainda vai comprar uma camisa, vai lá assim. Toda semana tem novidade, tá? Toda semana eu tento criar um modelo novo e jogar lá no site para vocês, tá? Como faz para comprar as camisas? Clica lá no link na bio, tem o site das camisas e tem outras coisas, tá? Anderson, diversificação de renda. É isso aí. A gente tem que diversificar e ter renda de todos os lados para poder ter tranquilidade de fazer aquilo que a gente veio fazer. É isso. A loja é www.traderrealista.com.br. Eu ia colocar aqui, mas o tempo está acabando e o Instagram vai me estopar aqui agora. Então, quem quiser dar um pulinho lá na bio, clica lá e conhece a loja. Valeu, pessoal. Grande abraço. Quem quiser deixar aí sugestão de quem a gente chama aqui para trocar uma ideia bacana, toda quinta-feira às 8, joga lá no direct. Valeu? Grande abraço. Boa noite, gente.